Bitcoin em dólar, Bitcoin em reais, dominância do Bitcoin, dólar real e também no finalzinho eu vou tentar trazer para vocês um trade possível para o Bitcoin para esse cenário um pouco estranho. Saudações, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Apollo Trade. Eu sou o Léo Gravina e aqui no canal a gente faz vários vídeos sobre cripto, análise técnica fundamentalista, falando sobre Bitcoin, Ethereum, DeFi, várias moedas, airdrops, dicas, enfim. Vale a pena você cogitar se inscrever se você ainda não é inscrito e se você já é inscrito, vai deixando o like para fortalecer o canal. Para a galerinha que veio pela Tilis e pela Wibix, a gente vai atualizar os dois trades na próxima semana, principalmente o trade da Wibix, que pode vir a ter novidades aí, tá? Então já se inscreve para não perder os vídeos e vamos para a análise técnica, né? Pois bem, vocês estão vendo aí o gráfico, tá? Vamos falar primeiro de Bitcoin dólar e Bitcoin real. Quero mostrar uma coisa para vocês. Não é incomum a gente ter uma diferença entre o Bitcoin dólar e o Bitcoin real. Afinal, estamos falando de duas paridades diferentes. Apesar de ser o mesmo ativo, ele está sendo comparado a um segundo ativo, que é o da paridade, diferente. E a gente teve uma volatilidade do dólar em relação ao real bem grande nesses últimos dias, tá? Principalmente no mês de março. Vocês conseguem ver que o mês de março chegou a ter dólar custando aproximadamente 5,88 e também chegou a beirar 5,46. Então é uma volatilidade considerável aí. A gente está falando de uma diferença de aproximadamente 8%. Tá? E esses 8% refletem também na variação de preço que a gente tem dentro do Bitcoin. Só para fechar aqui, ó, dólar americano e real, a gente tem então o dólar batendo aqui num suporte na região de 5,50 aproximadamente, fechou em cima do suporte, então pode ser que semana que vem a gente tenha um respiro aí do dólar, talvez subindo um pouco, talvez não caindo mais. Isso se invalidaria se perder 5,44, beleza? Se o dia fechar abaixo de 5,44. Agora vamos para Bitcoin real, a gente vê que estamos neste momento acima do topo histórico anterior, não do topo histórico atual, do topo histórico anterior, que serviu durante muito tempo como uma resistência. E interessante a gente observar que este topo anterior, ele está servindo como um suporte aqui. A gente está falando do valor de muita grana, 320 mil reais. 320 mil reais é aproximadamente a região ali de suporte. Perdendo essa região pode ficar complicado. É claro que você tem que avaliar primeiro o Bitcoin dólar, depois prestar atenção no dólar real e aí sim no Bitcoin em reais brasileiros. É por isso que eu não gosto de usar o Bitcoin em reais brasileiros, apesar de ter muita gente usando o mercado Bitcoin, usando várias corretoras nacionais. Ainda assim eu sugiro que você opere pensando no par dólar, que é o que a gente vai agora, que é o que eu vou mostrar. Mas antes de mostrar o sinalzinho aqui que vocês já viram do trade, eu quero fazer uma análise do zero e depois eu quero mostrar um pouquinho de pontos positivos e pontos estranhos aí que podem levar o preço a uma queda, mas vamos dar uma olhadinha. Primeiro aqui vocês conseguem ver que a gente tem uma alta colossal realmente, a gente está em escala log e mesmo assim a alta assusta. Você acha que vai continuar subindo, Léo? Sim, muito, ainda tem muito espaço para subir. E a gente está falando de longo prazo aí, num alvo acima, pelo menos eu estou projetando, de 400 mil dólares. E eu estou falando bastante em vários vídeos para que ninguém me chame de louco quando chegar em 400. Aí vão lembrar que eu falei. Então, ó, a gente tem aqui, primeiro de tudo, uma reta que eu entendo como uma reta de suporte. Essa reta de suporte vem trabalhando já num prazo considerável e ela conseguiu segurar o preço várias vezes. Você consegue ver que essa reta... Aqui, ó, você consegue ver que essa reta, ela vai sofrendo alterações, é claro, são ajustes, e a gente está falando de corretoras diferentes, então às vezes são ordens diferentes, com mãos diferentes, pode acabar tendo uma sombra um pouco maior em um lugar ou outro, mas o importante está aqui, tá? A gente está falando, se você colocar em fechamento, bate aproximadamente a região. Então, você consegue ver que esses 3 toques lá em cima estão bem definidos, comparados com o toque inicial, e a gente tem de fato então o preço respeitando essa reta de suporte que muita gente chama de LTA, beleza? Próximo ponto, a gente tem aqui o nosso topo anterior, no topo histórico anterior, como eu já mencionei, em Bitcoin reais, e aqui
também estamos acima do topo histórico anterior, tá? Diferente de reais, a gente chegou a mergulhar um pouco aqui, então se configurou sim um bull trap. Só que a gente tem que esperar, eventualmente, perder este valor aqui, ó. Se de fato a gente perder essa região, é uma região grande aqui, tá? A gente pode considerar o fechamento ou então o toque, mas perdendo essa região aqui, começa a complicar. Então, aonde eu acho que vale a pena sair fora do Bitcoin, se ele passar pela região, aonde começa a ficar complicado segurar? Num vídeo anterior eu falei de 52 mil, agora já é 53, porque o preço andou um pouquinho, então a gente tem 53 ali como um valor de stop. Tá? Eu estou mostrando como que eu chego para montar um trade, o que eu vou pensando primeiro, né? Então, se eu estivesse dentro, eu pensaria em pular fora nos 53 mil dólares. E quando que eu pensaria em entrar aqui? Olha, existem algumas opções, uma delas, prestem atenção, é você entrar após o rompimento da região de resistência. Todo mundo consegue ver aqui que tem uma regiãozinha de resistência, ó, tem um toque aqui, né, o primeiro, aí o segundo toque que enfim forma reta, essa reta formada ela recebe um terceiro toque, uma terceira tentativa, e o preço está bem próximo. Qual que é o problema do preço ficar bem próximo da reta de resistência? Acaba gerando um estresse, uma acumulação de clímax, e o preço não rompendo logo, ele acaba tomando um pancadão para baixo. Por quê? Quando você fica muito tempo na região de resistência, isso mostra, entrega o dado técnico de que a gente não tem muitos compradores a fim de jogar o preço lá para cima, ou então de que a gente tem vendedores esperando o preço subir e ele não sobe, então a atuação vira, o polo inverte e a gente tem um pancadão para baixo. Então, tomem muito cuidado se isso aqui demorar muito para inverter, se isso não romper, a gente vai ter então uma inversão, mas se demorar muito para romper. Então prestem atenção nisso aí. Aí é uma possibilidade de entrada, o rompimento dessa região de resistência. Mas tem um porém, dessa vez tem um porém. Tá? Aqui poderia ser uma boa entrada, por exemplo, então, em aproximadamente 60.500. E qual que é o porém? O porém é que a gente está falando de um topo histórico. Não dá para você entrar um pouquinho abaixo do topo histórico. Não tem como. Isso é um erro de gestão de trade. Você está expondo o seu capital antes dele romper o topo histórico, ele estando tão perto assim, isso para mim é um erro de trade. Então eu acho que vale a pena você fazer aqui a reta de resistência, a zona de resistência, bem calculadinha, e entrar apenas acima, tá? Para mim faz sentido entrar apenas acima dessa região. E aí eu escolhi o valor de 62 mil dólares como um bom valor de região de entrada, tá? Apesar de algumas exchanges terem chegado em 62 mil dólares, a Binance não chegou, por exemplo, acho que a Bitstamp também não, eu considero um bom valor de entrada, porque a gente não precisa também ficar esperando para sempre. Se o preço, por exemplo, desenha algum movimento parecido com este aqui e rompe, eu não tenho por que ficar esperando, eu não vou entrar aqui para cima, falando, não, só vou entrar aqui em 70, não. Já é um bom preço para mim de entrada. A gente já fez as projeções, né, em vídeos anteriores, vocês podem conferir, então para não gastar o tempo de vocês, eu já vou lá para o gráfico da Bitstamp. Vocês conseguem ver que aqui na Bitstamp os valores coincidem, porque mesmo que eu faça 1 milhão de vezes esse trade aí na análise técnica, eu vou chegar nas mesmas conclusões, porque eu opero de uma forma só e eu respeito o meu mindset. Vocês podem ver que aqui, ó, também não superou os 62, igual eu tinha comentado anteriormente. Então, este, para mim, é um trade viável, é um trade possível, não é um trade burro, não é um trade eufórico, é um trade que pode jogar você lá para cima, se a gente de fato chegar em 85 mil dólares num alvo final deste movimento. Eu tracei com a expansão Fibo, só para mostrar em segundos aqui para vocês, extensão Fibonacci, começo do movimento, 100% no movimento, retração, alvo em 85 lá em cima, beleza? E agora, dito tudo isso, dito que isso aqui é uma oportunidade, que a gente tem ali uma possível reta de resistência bem próxima de ser rompida, se você comparar o tamanho da reta de resistência com a reta de suporte, é muito mais notória a reta de suporte e ela tem muito mais chance de segurar o preço do que a reta de resistência. Então, é possível que neste cruzamento, no ponto aqui, que vai chegar mais ou menos no dia 22 de março,
é bem possível que a reta que quebre seja a reta verde, a reta de resistência, ou a LTB. Então, é possível realmente aqui encaixar um trade, a gente pode encontrar aqui uma zona de resistência que deixa o preço acima, né? Isso aqui poderia ser um giftzinho ou um pullback, e de certa forma poderia ter dado certo, mas acaba complicando com os fatores que eu vou mostrar agora para vocês. Só para não esquecer, eu vou direto para o BTC-D, que é a dominância do Bitcoin. Deixa eu explicar um pouquinho, introduzir vocês em relação a isso aqui, antes de mostrar o gráfico, mas a dominância do Bitcoin, só para introduzir, a dominância do Bitcoin em relação às altcoins, mede qual a distribuição de capital dentro do mercado de cripto. Se ele está 100% em cripto, quantos por cento deste cripto em Bitcoin? Essa é a medição do gráfico BTC.D, que é a dominância do Bitcoin em relação às altcoins. Historicamente, o Bitcoin sempre foi maior e sempre teve uma grande dominância do mercado. Mas já teve momentos de apuros e alguns períodos em 2017, ele caiu muito, né, nesse índice. E a gente teve um índice próximo a 40%, acho que até abaixo de 40% de dominância. Hoje a gente está mais ou menos na região, deixa eu colocar aqui de volta, a gente está mais ou menos na região de 60%, ou seja, 60% de toda a grana em cripto está no Bitcoin, e eu quero mostrar uma coisa legal para vocês. A gente veio subindo bastante desde 2017, tá? E desde que subiu em 2017, a gente formou várias figuras gráficas clássicas aqui. A gente teve rompimento de resistência, né? Essa resistência aqui. A gente teve uma formatação aqui de uma possível cunha de alta. Vocês conseguem ver aqui que formou uma cunhazinha também. Né, tá, eu peguei a reta errada aqui, ela está mostrando umas informações extras. Além disso, vocês conseguem ver que houve, de certa forma, aqui um canal de baixa, uma acumulação, é possível que a gente esteja numa acumulação. Aqui a gente formou uma definição, clímax definição, invertendo o mercado em cima dessa região de resistência lá em 72%, e agora a gente está tendo um rompimento da região, quer dizer, da reta de suporte, que as pessoas chamam de LTA, essa retinha vermelha aqui, e isso pode trazer algumas consequências para o Bitcoin em si, tá? Não só para as altcoins, mas para o Bitcoin em si. Isso aqui mostra que o Bitcoin não está com tanta força, porque a dominância não está subindo tanto. E a gente vê pump em algumas moedas por aí, tá? Em algumas altcoins a gente vê até uma certa facilidade de alta no preço, e algumas até maiores, né, como a Cardano e até o Ethereum, a gente vê uma independência do Bitcoin, com essas moedas subindo bastante, independente do que faz o Bitcoin. Então é possível que a gente tenha uma queda aqui dos 62 até mais ou menos uns 57, e perdendo 57 a coisa realmente invertiria um pouquinho, e a gente teria não só uma entrada de capital mais para altcoins, mas também uma saída de capital do Bitcoin. É possível que isso aconteça no momento de euforia, de bull run, quando todo mundo olha para o mercado de cripto, a gente poderia ter um movimento parecido como esse. Não pense que é loucura, isso já aconteceu em 2017, e olha o tamanho do estrago. Eu estava lá. Então, este é um ponto para se observar. A gente está perdendo uma reta de suporte aqui, e o Bitcoin não está conseguindo sugar essa dominância enquanto ele está parado. Tá? Isso é um problema que eu vejo ali, uma possibilidade de novos movimentos interessantes por ali. Além disso, eu vejo também em alguns indicadores algumas divergências. Vamos lá, primeiro a gente vê que existe uma ausência de volume muito preocupante, tá? O preço está subindo enquanto o volume está descendo. A gente tem aqui no geralzão um preço subindo e aqui no geralzão uma média de preço descendo. Isso não é saudável. A gente deveria, né, já que a gente está subindo tanto, ter um aumento pelo interesse, pelo volume, pela mão dos traders, e isso não está acontecendo. Né? O preço sobe e o volume desce. Você está vendo essa retinha aqui, que é uma média amarela dentro do indicador de volume, e ela está mostrando que a média está descendo, e faz muito tempo que a gente não tem um pico de volume, que não tem um que supera bastante aqui a média. Isso para mim é bem preocupante e pode trazer para a gente algumas divergências de mercado. Vamos ver se eu encontro mais uma divergência. Uma outra legalzinha aqui para mostrar para vocês é o indicador do Super Trend. Eu já mostrei para vocês em vários vídeos anteriores. O Super Trend vai medir a tendência de mercado.
E a gente tem aqui uma indicação de buy, de compra. Quando? Quando a gente rompeu o nosso topo histórico anterior, né? Não preciso traçar, que já está traçado. Então, neste dia aqui, da setinha, que foi no dia 13 de março, a gente rompeu o topo histórico anterior, que era de 21 de fevereiro, lá em 58, e fomos para 60 e alguma coisa. O preço caiu e hoje o preço está muito próximo dessa região onde o dia virou para buy. Então, muito cuidado, prestem atenção nisso aqui, tá? Foi mais ou menos em 58 e a gente está muito perto de 58, ou seja, já se passaram quase 7 dias, é isso mesmo? Já se passaram quase 7 dias e o preço ainda não espichou do momento em que ele deu compra. Inclusive, ele está abaixo do dia em que fechou nessa compra. Isso também é uma indicação para mim um pouco estranha quando a gente fala de rompimento de topo histórico, tá? Além disso, a gente pode ir até, vários indicadores, eu consigo mostrar alguns viés aqui para vocês sinistros. A gente tem, por exemplo, aqui uma distância muito grande e uma ausência de toque na reta média, né, de 100 e de 200, muito tempo sem tocar, e isso às vezes poderia pedir uma correção maior. Eu não acredito nisso, tá? Mas eu estou mostrando que existe esse problema aí de falta de respiro, das médias todas apontadas para cima e sem cruzamento qualquer há um bom tempo ali, desde o ano passado, e a gente tem aqui um toquezinho na reta, na média de 20, que pode ter sido suficiente pelo respiro, mas pelo jeito não levou o preço lá para cima como outros toques levaram. Então, este toque aqui, por exemplo, levou o preço lá para cima. Esse toque foi uma agulhada, também levou o preço lá para cima. A gente tem também aqui, uma possibilidade de quase toque, também levou o preço lá para cima, e esse toque não levou o preço ainda muito mais adiante, também é uma possível divergência. A gente pode ir aí para RSI, estocástico, nuvem de Shimoku, bandas de Bollinger. Eu posso ficar falando 1 milhão de indicadores e mostrar minha visão para vocês que existem divergências, mas não o suficientes para você desistir deste trade aqui, que parece ser razoável, que parece considerar a euforia. Afinal, o analista ele tem que traçar o que faz sentido, mas o trader tem que operar o que dá dinheiro. Então, mesmo que para uma análise técnica seja estranhíssimo isso aqui, não faz talvez muito sentido entrar, para o trader, pensando na euforia, é um trade que vale a pena se você considerar o risco e o tamanho do seu stop. Então, você pode fazer até uma continha aí de quanto que você vai entrar para perder, por exemplo, no máximo 1% desse trade. Então, aqui tem 15% de stop. Quanto que você precisa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quanto que você precisa para tomar um stop de apenas 1%? Neste trade em específico, se você entrar com 7% na sua mão, ou seja, você tem um total de 100%. Tá? Você tem R$100. Se você entrar com 7, é um exemplo. Se você entrar com 7, você só perde 1% do total. Você só perderia, então, R$1 dos 100. Então, é também uma estratégia você não entrar com uma mão toda, né? Não dá all-in no Bitcoin. Fora isso, vale a pena a gente conversar um pouquinho também sobre o cenário, tá? Eu já vivi o cenário de 2017. Eu acho que quando a gente entra num momento de euforia, o mercado não para muito. Então, evite ficar vendendo e se deslocando com ordem de compra lá para baixo. Você pode acabar ficando de fora. Eu já vi muita gente sofrer com isso. Eu não era, na época, tão bom trader, né? Não que eu seja espetacular, mas eu tenho mais noção, né? Se passaram 3 anos desde então, na verdade 4, né? E eu fui criando um pouco mais de casca quanto a isso, e eu não vou mais ficar de fora, porque não faz sentido na análise técnica. Às vezes não faz sentido na análise técnica, mas existe trade seguro para ser feito. E por aí vai. Então, a minha sugestão é que vocês acompanhem profissionais, ou então procurem serviços gratuitos ou pagos que realmente entregam essa assistência para você. Você não tome decisões sozinho, até porque a maior parte do mercado acaba perdendo dinheiro, tá? Se fosse fácil, né, todo mundo estaria ganhando dinheiro com o mercado. E é isso. A gente poderia, por exemplo, sugerir o Clube Cripto, que é o serviço oficial aqui da Apollo Trade. Lá no www.clubecrypto.com.br você vai encontrar quais são os modelos de serviço, tem canal de Telegram, tem grupo de Telegram, futuramente vai ter aulas também educacionais, cursos, enfim. E também tem os nossos grupos gratuitos, nossas redes sociais, @tradeapollo, você encontra
a gente para conversar por lá, tanto eu como o Juan, Lucas e todos os outros analistas da mesa de cripto do Clube Cripto, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o like, e se você não é inscrito no canal, considere se inscrever para acompanhar a gente durante 2021. Também deixe nos comentários algumas dúvidas que vocês tiverem. Se vocês concordam, por favor, não me xinguem, mas também se xingar eu vou deixar ali. Então é isso, queria agradecer o crescimento do canal. É a primeira vez que eu agradeço aqui também. A gente bateu 1.000 inscritos, né? Há 2 dias atrás, a gente já está com mais de 1.300 inscritos e não para de subir. Eu estou gostando bastante dessa aproximação de vocês. Vamos fazer mais vídeos sobre o Ibix, Chilis, Cat e outras moedas específicas que você pedir ali embaixo nos comentários. Então, pede aí para a gente considerar as análises, inclusive até no grupo grátis lá do Telegram, no @TeijaPaulo, beleza? Então, obrigado, eu vou ficando por aqui. Bom fim de semana para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.